E aí, minha amiga, você está preparada mesmo? Com Porque você sabe que certeza. eu aperto o povo aqui, né? Você está preparado? Porque eu sei que você nasceu Afinal um de pouco, contas, eu né? vim para a zona de desconforto, né? Pronto, então você está E eu preparado. digo muito para as pessoas que a zona de conforto eu amo, como Ah, psicóloga, sabe por quê? Aham, Porque é o lugar de crescimento. sim. Tu já pensou se não tivesse desconforto, tinha tanta gente que estaria aí Pois é, dormindo? pois é. Então vamos nós, né? Diz aí quando tiver ok que a gente já começa. Já estava gravando, abençoado? Era? Getúlio, como é que tu não me fala nada, Getúlio? Hein, Getúlio? Tô só aqui nos takes. Só apto os takes? É. Mas assim, bem-vindo você que está conosco em mais um episódio dos Zona de Desconforto Podcast. É um prazer receber você no nosso 11º episódio. E hoje recebendo uma pessoa muito especial para falar de um tema, talvez alguns aqui, não sei, vamos falar sobre sexo, gente. Tem noção do que pode sair aqui? Eu sei que vai ser muito confortável, para não dizer o contrário, talvez para alguns que irão estar nos assistindo. Mas a gente está aqui para falar a verdade, não é, doutora? Com certeza. Então eu estou recebendo hoje aqui a doutora Neiliane Onofre, fisioterapeuta, psicóloga, são tantos os títulos. Eu queria dizer aqui que estou muito feliz de receber, viu? Com certeza. E eu também muito feliz em estar participando aqui e tirando as pessoas do desconforto dessa área. Afinal de contas, por que que as pessoas têm tanta dificuldade de falar de uma coisa tão boa, Não é? tão normal, Então. tão legal? Então, mas antes da gente falar sobre isso, vocês vão ficar aí curiosos aí, querendo entender as coisas que irão sair daqui, porque o que está preparado é que as perguntas da zona de desconforto estão muito boas, pelo menos eu acho que sim. Eu quero agradecer os nossos apoiadores aqui do nosso podcast. Em primeiro lugar, quero agradecer a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, a mentoria que te leva para a zona de desconforto. Ela que tem aí inovado, tem feito com que muitos empresários alcançassem grandes resultados. Então, você que tem interesse, é só você procurar lá no nosso Instagram, a nossa rede social, @PLACodex, e lá você vai ter todas as informações. Também agradecer a Felsen, né? A Felsen Moda Fitness, que tem aí também inovado, com uma malha diferente. Você gosta de correr, gosta de ir para academia, não perca a oportunidade de experimentar, porque, gente, o próprio Getúlio me diz, todas as vezes que ele bota uma camisa da Felsen, o bíceps cresce, Getúlio? Cresce 6 vezes mais. Ele tá falante, ele não era falante, mas ele tá mais falante ultimamente. Mas é isso, obrigado a Felsen. Quero agradecer também a Delta Trailer, né, que é uma oportunidade de crescimento para você que não tem muita condição hoje para investir no seu negócio. Você pode comprar um negócio pequeno. E melhor, esse trailer você leva para onde você quiser, dos mais diversos negócios. E é um agradecimento também muito especial para Vivaz Conceito, essa imobiliária que tem trazido uma experiência diferente, porque ela não vende imóveis, ela vende sonhos. Quer realizar seu sonho? Procura a Vivaz Conceito. Eusébio Fortaleza tem feito grandes diferenças, ok? Então, vamos nós. Eu queria que você, minha amiga doutora Neiliane, que você falasse um pouco sobre você, contasse um pouco da sua história, para que nós possamos saber um pouco mais sobre essa mulher tão diferente que é a doutora Neiliane. Bem, eu comecei minha trajetória acadêmica como fisioterapeuta há 30 anos e me especializei na área da sexualidade, do assoalho pélvico, incontinência urinária e obstetrícia. Então, foi muito entendimento dessa área, crescimento, principalmente já olhando como é a dinâmica do casal. Daí, eu ministrei aula na faculdade durante 15 anos, foi bem interessante, que não só eu tinha a prática, mas também o aprofundamento teórico, que isso é muito importante. Depois eu resolvi fazer o mestrado em psicologia e fiz nas alterações afetivas, sexuais vivenciadas pelo homem grávido. Por quê? Porque como eu atendia muitas mulheres e era uma questão constante no meu consultório, a traição, a falta do sexo, ou muitos casamentos chegavam a romper depois de uma gravidez. Eu digo, ok, o que é que acontece lá? Vou estudar sobre isso. E foi bem interessante. Fiz psicologia e eu trabalho em 3 abordagens, que é a logoterapia de Viktor Frankl, onde o homem é movido por sentido e eu busco compreender o porquê. Quem tem um porquê, vence qualquer como. É muito interessante. Trabalho também
com a terapia familiar sistêmica de casal e na sexualidade, onde eu vejo as dinâmicas das relações, que isso é bem interessante, e com MDR, que é um reprocessamento de lembranças, vivências, de traumas, que é bem interessante. Porque muitas questões que vêm ao consultório com desejo hiperativo, com falta de orgasmo, com algumas questões de dores nessa região, tem a ver com abuso, tem a ver com alguns processos de traição, porque o nosso corpo somatiza as dores, né? E às vezes o corpo fala do que a linguagem não dá conta e a gente tem que falar desse homem de forma multidimensional, tanto as relações como o corpo, como a parte psicológica e a espiritual, que é também muito importante. Perfeito. Pegando o gancho, adorei a frase, tá? Quem tem o porquê vence qualquer como, é isso? Exatamente. Quem tem o porquê vence qualquer como. Gostei demais disso. Mas eu queria te perguntar, sobre o homem grávido que você diz, né? Nós que acompanhamos relacionamentos há um certo tempo, quando o homem casa, ele deixa de ter uma namorada, passa a ter uma esposa, né? Quando eles se casam, as obrigações mudam, as responsabilidades são outras, né? Então, são uma série de mudanças. Poucos casais se preparam para o casamento, né? E aí você, por favor, se você não concordar com algo... E aí nós sabemos que existe um momento que é muito delicado, que é quando a gravidez chega, né? Que esse homem perde aquela namorada, aquela esposa, aquela companheira, e agora ele ganha uma grávida dentro de casa. Não é nem uma mãe ainda, uma grávida, né? Porque são duas fases, a gravidez e depois que o filho nasce. Nos seus atendimentos, como você falou, né? Tem sido uma dificuldade muito grande. Quais as grandes queixas desses homens, que eu acho que muita gente talvez vá se ver na situação, mas quais as grandes queixas desse homem a partir da gravidez dessa mulher e quais as saídas, de que forma a gente consegue contornar essas surpresas ou a escassez, se é que assim a gente possa falar, né, que essa gravidez traz? Primeira coisa é entender que o relacionamento entra em crise na gravidez. Crise como? Porque às vezes as pessoas pensam que é a lua de mel. E aquele coisa sonhado, aquele bebê chegando, e não se dão conta das crises. E é muito importante a gente entender que a literatura e a minha prática clínica mostra isso. O casal entra em crise. E o que é crise? É um momento da vida do ser humano onde ele vai se reajustar de uma nova forma, de um novo formato, porque muda a finança, muda a dinâmica da casa, muda o sexo, muda o afeto, e eles precisam entender isso, porque alguns homens querem ficar no mesmo formato de antes desse período e algumas mulheres não entendem. Para o homem, ele foca muito em buscar sobrevivência para a família. Aí é que ele aumenta o trabalho, aí é que ele pensa em estudar, e a mulher queria o contrário. Eu queria você comigo, eu queria a sua atenção, eu queria o teu cuidado. Então já começa logo o descompasso dos objetivos. Isso é uma coisa que acontece de uma forma inconsciente. O homem diz, olha, eu preciso ganhar mais dinheiro. E a mulher, opa, eu preferia que ele estivesse em casa. Então já entra aí. Fora isso, né, a gente percebe que aumenta o afeto, mas diminui o sexo. O homem também passa por um processo que é o que a gente chama síndrome de covarde, que ele sente o que a mulher sente, às vezes ele engorda, às vezes ele entra também com enjoo ou com mudanças das percepções e das relações, e às vezes ele nem sente que está passando por essas mudanças. Como também ele passa por um processo que a gente chama complexo de Madonna, é onde ele olha a mulher como algo sagrado, e foi bem interessante porque eu entrevistei alguns homens, e eu via isso no livro, e quando eles assim, olha, quando eu olho para minha esposa e vejo aquela figura materna, isso me tira o libido, doutora, que eu não suporto. E é muito importante a gente ter esse conhecimento do que ocorre com o casamento, do reorganização da família. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente se prepara para a crise, aonde nós deveríamos ter, né? Eu até tenho um trabalho que eu faço que é casamento à prova de bebê, onde eu chamo o casal no meu consultório e falo desses processos e tento, né, ajustar os passos, principalmente por puerpério, porque é lá onde muitos casais dizem, olha, estamos aqui nesse desconforto, mas quando passar a gravidez vai tudo voltar ao normal. Triste realidade. O desconforto aumenta
porque ainda tem uma criança, ainda tem a demanda financeira, tem a dor durante a relação sexual. Por quê? Porque o corpo da mulher muda, diminui o estrogênio, fica com ardência nessa região do assoalho pélvico, o libido dela vai para zero. Por quê? Porque a ocitocina, que é produzida na amamentação, interfere também nessa dinâmica do desejo. Então, a mulher está noutra vibe e o homem diz, olha, agora vai voltar para mim o olhar. E muitas vezes não. Então, ter essa compreensão e criar estratégias de forma consciente para um momento de desconforto é muito importante para que o casal reorganize a crise, mas não quebre, e sim se transforme em um novo formato, em novas demandas, de forma consciente. Então, é muito importante. Eu ouço muito a expressão, eu não acredito que fulano fez isso com a esposa em plena gravidez, né? Ou não acredito que fulano traiu a esposa no momento que ele acaba de ser pai. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que é exatamente a falta de preparo, uma necessidade, a falta de conhecimento, e isso não se justifica em hipótese alguma e tal, mas as pessoas não sabem o quanto isso é comum, né? Como isso é comum, né? De no caso acontecer. Você falou sobre outras formas, né? Esse diálogo entre casal tem que ser muito vivo, claro, obviamente, mas quais as outras formas que esse casal poderia encontrar além dessa transparência, né? dessa comunicação, que eu acho que é onde a coisa às vezes se perde, aonde esse casal consiga buscar essa saciedade, de que forma esse casal conseguiria assim, atravessar esse momento mais unido? Porque é muito importante que a gente ressignifique as situações, não é? Então, se nós estamos naquele momento vivendo algo que nós não esperávamos, mas que era desejado por ambos, mas só que o casal encontra uma outra situação. Super interessante o que você falou, o homem vai atrás da sobrevivência, né? Vai buscar meios de conseguir suprir a necessidade daquela família, porque a família vai estar crescendo. Em contrapartida, o que a esposa espera é a companhia, é o apoio, é o estar junto, até porque essa é a grande necessidade da mulher, né? De modo geral. Mas qual seria o caminho? É a busca de um psicólogo, é o casal buscar ajuda? Do ponto de vista sexual, qual seria o melhor caminho, a melhor forma? Eu vejo assim que, assim como a dinâmica de um novo ciclo, como vem a gestação, vem um novo ciclo para o casal, casar também é um novo ciclo, as pessoas deveriam pensar mais, e eu vejo que muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas no enxoval, na festa do casamento, do que o que muda com a dinâmica do ser humano com os novos ciclos. Perfeito. Eu acho que a informação, participar de grupos, fazer não só uma terapia de casal, mas também participar de grupos da igreja mesmo, participar de ter conhecimento com outros casais, ouvir os outros, porque a gente aprende ou lendo, ou vivenciando, ou observando. Então, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para as mudanças. E aí as mudanças chegam no inesperado e é onde os casais não se reorganizam para um novo formato da relação. Então, a terapia ajuda, sim, mas eu acho que também conversem com os amigos, procurem, né? Eu estou escrevendo um livro sobre isso, o papel do pai na sociedade, porque eu vejo que os homens se deslocaram muito de posição na sociedade de uma forma geral, e eles não encontraram ainda o canto realmente deles na masculinidade, no lugar da família. Então, muitas mulheres fortes assumindo muito o processo dentro de casa, e isso mexe muito na relação também, Luiz André, porque o homem ele não consegue ficar numa relação onde a mulher desloca ele para uma posição muito mais abaixo dele. Isso mexe com a autoestima, com a autoconfiança e, consequentemente, no sexo, sabia? Porque você não deu, eu digo muito para quando os casais chegam com esses processos, eu digo, olha, a gente não gosta de transar com a mãe. Você não gosta daquela mulher, bora, lá vai, levanta, manda o que eu faço. Você gosta daquela, você precisa admirar, que é uma coisa muito importante. E eu estimulo muito as linguagens do amor na relação, mas o principal, tempo de qualidade. Que os casais aprendam a ter cuidado com o ativismo
que tem assolado a nossa sociedade e isso tem destruído muita família, porque as pessoas não têm tempo. O homem vai correr para trabalhar, a mulher aumenta a demanda, vai atrás das coisas do bebê, assim como do casamento e de uma forma geral. Então as pessoas hoje, a relação está morrendo por falta de tempo, de você ter tempo. É tanto que eu dou uma aula para os meus casais que eu atendo sobre gestão de tempo. Porque precisa se organizar a agenda e precisa ter tempo. Então, ter essa visão, você já separa ali, assim que o neném está um pouquinho maior, ou assim que o casal está em novos ciclos. Olha, nós não podemos perder o compasso. Férias juntas, um final de semana para os dois, ter um jantar, ou pelo menos uma refeição junto. Tá? Eu acho isso muito importante quando você separa um tempo para dizer eu te vejo. Eu gostei muito daquele filme do Avatar, quando eu assisti, porque eles não dizem eu te amo, eles dizem eu te vejo. E eu te vejo é muito mais do que palavras. Eu percebo tuas necessidades, eu consigo compreender o que tu quer, eu consigo ter intimidade, eu consigo ter uma compreensão. Eu estava um dia atendendo um casal que tinham 15 anos de casamento, mais 8 anos de namoro, e eu perguntei qual a cor. Ele não sabia responder a cor que ela mais gostava. Eu falto que uma intimidade, uma percepção das necessidades, e isso ficam relacionamentos superficiais. Perfeito. Neliane, você falou que a mulher ela tem crescido muito, automaticamente o homem se reduz, o homem fica muito, né, fica pequeno, é necessário que a mulher admire esse homem, obviamente, mas uma pergunta assim, eu como quem, de um leigo básico assim, esse crescimento da mulher, você acredita que foi em função dessa pequenez do homem, ou a mulher porque realmente ela se empoderou, o homem se apequinou em função desse crescimento? Porque, pessoalmente, eu acredito muito que a passividade do homem, ela impulsionou muito o crescimento da mulher, né? O homem, pelo menos como eu vejo o homem muito mais acomodado do que a mulher, né? Eu enxergo as mulheres muito mais ativas, eu enxergo as mulheres muito mais, por mais que elas busquem mais segurança do que o homem, mas elas se colocam muito mais no desconforto do que o próprio homem, né? É até uma antítese. Mas você enxerga que verdadeiramente esse empoderamento feminino, esse crescimento da mulher, foi base de um movimento, ou foi decorrência, ou foi uma consequência? Na minha opinião, nada na vida é unicausal. Sempre é multi, né? Tem a cultura, que eu tenho observado que não é um movimento só a nível de Brasil, a nível mundial isso. Inclusive, a gente ouviu falando nisso lá na Grécia, Sim. né? E a gente estava numa excursão lá e a gente viu o guia falando sobre isso, que lá também as mulheres estão mais, né, estudando, ocupando mais lugares na sociedade, as universidades são mais preenchidas por vagas feminino. E eu vejo que é algo cultural e também acabou que a mulher ela tem uma capacidade maior de acumular mais coisas e fazer mais coisas ao mesmo tempo, porque tem um funcionamento que são diferentes, mas na minha opinião é para ser diferentes, mas complementares. Sim. E esse sentimento de que hoje eu vejo de muitos casais da igualdade, isso também atrapalha, porque na realidade não é para a gente buscar o igual, é para a gente buscar o complementar. Aquilo que eu tenho, o outro me complementa e ele não precisa ser igual a mim para que ele seja perfeito e para que eu possa admirar. O homem, ele tem essa necessidade de fazer uma coisa de vez, ele é mais, tem a caixinha do nada, o homem tem um funcionamento diferente e não é por isso que ele não é tão forte quanto eu. Apesar de que eu acho que ele fica muito na zona de conforto, tá? Tem alguém que faça por mim, eu vou deixando e esse papel a outro vai crescendo. Se a mulher vai deixar no colégio, se a mulher ensina as tarefas dos filhos, se a mulher trabalha como eu, se ela assume tudo, eu acabo ficando na zona de conforto. E eu acho que sair dessa zona de conforto vai fazer muito bem para o casal, para a dinâmica afetivo-sexual,
Porque muitos casais reclamam pela falta de sexo. Isso é uma realidade. Mas quando você vai ver, o processo é antes disso. É a falta de admiração, é a falta do empoderamento, é o local que está deslocado da família, aquela mulher que manda no homem o tempo todo. E acaba, eu vejo isso direto. Semana passada, eu estava atendendo um casal e ela dizendo, faz 3 meses que ele não me procura na cama. Ela que trabalha, ela que sustenta a casa, ela que ainda humilha ele, dizendo, olha, você não faz. E eu digo, como é que ele vai ter prazer em olhar para essa mulher, admirar naquela mulher que fala mal dele e que não admira? Então, o libido, eu digo muito para as pessoas, é a energia que sobra. É aquela energia que eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar bem com a relação, eu tenho que estar descansado para que o sexo seja gostoso. Porque, é claro, que num casal que está começando a relação, eu digo que o sexo é a porta de entrada. Mas num casal que já é contínuo essa relação, que já é tardio, ele é a porta de saída. Tem que estar bem as outras etapas da relação. Você tem que estar admirando, você tem que estar olhando as necessidades do outro, você tem que ter tempo para que isso aconteça. Como é que você vai chegar 10 horas da noite, um para um lado, outro para o outro? Pode até fazer, mas não é bom. E o sexo que é bom, ele tem que ter satisfação. Isso é muito importante. Você falou algumas vezes, eu pude observar, que você sempre fala, eu acho que você atende mais mulheres do que homens. Não. Não obrigatoriamente. Eu acho que hoje eu atendo mais homens. E você enxerga que as mulheres procuram mais o sexo do que os homens? Porque, pelo menos o comum que eu sempre ouvi, é que os homens procuram mais do que as mulheres. Mas como é a sua realidade no seu consultório hoje? A realidade é que os homens procuram mais do que as mulheres. Mas eu falei desse casal específico. Tá? Okay. Na minha realidade, os homens reclamam mais pela falta de sexo. Mas por que isso acontece? Por que isso? Me diga, por quê? É uma boa, acho que é uma ótima explicação. E eu vou dizer... Eu vou deixar um suspense. Por que será que os homens reclamam tanto da falta de sexo? Eu não sei. Getúlio, você acha que ela deve responder isso agora? O que é que você acha, Getúlio? Eu acho que a gente deve deixar pro final. Pra criar esse suspense, né? Você é casado, Getúlio? Não, eu novo desse jeito. Você é muito novo, né, Getúlio? Então você não está nem um pouco interessado nessa resposta, né, Getúlio? Hein? Agora não. Agora... Vai, me diga, minha doutora. Por quê? Assim, na minha opinião, e assim, o que eu observo na literatura é que a sexualidade, ela começa na mente. Sim. O desejo é estimulado pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo que eu vivencio. E o homem, ele é muito mais exposto a essa área ser estimulada desde pequeno. Sim. Então, quando o menino é pequeno, se ele pega lá na parte genital, olha, o macho, vai embora, a menina, isso é feio, isso é sujo, sim, não pega. Então, desde cedo, a menina é muito reprimida. E o homem é muito mais estimulado. A pornografia não chega no celular da mulher, mas chega no celular do homem. Então, não existe esse estímulo. E o cérebro, ele é estimulado a pensar mais quando aquilo é visto. Então, muitas mulheres, elas não pensam em sexo. Elas pensam no dever do menino, no trabalho, na casa. Por isso que elas estão tão aí bombando no mundo, porque essas áreas são muito estimuladas. E o homem não. O homem já pensa, já estimula, já faz as fantasias sexuais. Eu fico impressionada que muitas mulheres não pensam em fantasias. Eu digo, como assim? Você não pensa nisso? Então, as mulheres que planejam, que pensam, eu vou fazer algo diferente. Eu estimulo muitos casais, vão no sexy shopping. Isso, peraí, calma. Peraí. Você falou de fantasias, de fantasias e mais fantasias. Eu gostaria que você desse algumas dicas de fantasias. Doutora, diga algumas dicas e continue pelo caminho que a senhora estava trilhando aí, porque eu acho que está sendo muito interessante e tem muitos maridos, inclusive, que eu tenho certeza que irão encaminhar esse corte para algumas esposas. Por favor, prossiga. Na realidade, o que é fantasia? Às vezes as pessoas pensam que é aquela roupa vestida de tigresa, que não é aquilo de enfermeira. Não é sobre isso. Inclusive, eu tenho até uma vez um casal que eu estava atendendo, que ela disse, eu preciso inovar. E ela nunca
30 anos de casado, tinha feito nada diferente. E ela chegou decepcionada no meu consultório. Doutor, eu errei. Vesti a roupa da Pantera. E quando ele entrou no quarto, eu tava, uau, uau. Ele caiu no chão, morrendo de rir. E aquilo me frustrou tanto. Eu digo, você não fez a preparação. Então, o ideal é que a gente vá incentivando. Existe, assim como tem as linguagens do amor, que é tempo de qualidade, palavras de afirmação. Você sabia que também existe as linguagens da sexualidade, que é o toque, que é o cheiro, que é o sussurro, que é o lamber, que é o tocar. Às vezes eu preciso entender qual a linguagem do outro e eu preciso estimular o ouvido, o visual. Isso estimula as fantasias. Mas aí não é toque físico? Não, o visual não é. Sim. Eu tirar a roupa, eu ir tirando a roupa devagar, sim. Eu sussurrar no ouvido, eu estou estimulando, eu colocar cheiros no quarto, eu preparar o ambiente. E o que acontece? Muitas mulheres não fazem. Já olha o sexo, oh meu Deus, você tem treino disso? Você tem escola disso, doutora Nelene? Devia lançar um curso sobre treinando esposas nessas técnicas todas. Eu tenho um curso, sim. Então no final vamos divulgar esse curso, que eu acho que nós vamos lotar essa sala rápido. Tá precisando de sócio para isso? Estou precisando de sócio, vamos conversar. Mas você sabe que isso é muito importante mesmo, porque as pessoas não estimulam a mente. O sexo, ele começa na mente, ele começa quando eu crio, quando você... Vamos pensar num relacionamento no começo, você tá ali conhecendo aquele rapaz, tá começando a sair, você pensa na roupa, você pensa no tempo que vai ficar com ele, ali tudo vai estimulando, o beijo é mais gostoso, o toque é mais gostoso, por quê? Porque a mente está estimulada. Então, as fantasias é eu pensar, é na hora do sexo, uma coisa que é importante que eu queria que vocês não esquecessem. Na hora do sexo, não deixa a cabeça sair do lugar, pensar em outras coisas. Muitas mulheres dizem, doutora, eu estou ali, mas eu fico pensando em outra coisa. Como é que você vai ter desejo e prazer se você não está estimulando a sua mente? É importante ficar no lugar, fantasiar nessa hora. Ai, tomara que ele me beije assim, tomara que ele toque ali, tomara que faça dessa forma. Aí eu estou estimulando, porque a primeira fase é o desejo. Depois vem a excitação, depois vem a resolução e vem o orgasmo. Isso é linear para o homem, mas a mulher não tem a resposta sexual assim como o homem. Linear, ela é circular. Ela está aqui, excitando, pensando, fantasiando. Menino, mas amanhã eu tenho que levar o menino para o colégio, tal horário. Pronto, ela já baixou e já saiu. Então, é muito importante, primeiro, a pessoa se permitir pensar nisso como algo bom. Porque tem muitas mulheres que olham para o sexo como algo de cumprir tabela, de ficar ali por ficar. Isso não é legal. Você tem que olhar para o sexo como uma forma de se conectar. E eu digo, olha, Deus criou o prazer porque ele sabia que ali ia fortalecer a relação. Os casais que têm respostas sexuais boas, eles têm mais conexão. Sim. Você fica mais apaixonado um pelo outro. Por quê? Porque a ocitocina, que é liberada durante o orgasmo, ela faz um se apaixonar pelo outro. A ocitocina é um hormônio que é liberado em todas as situações que eu preciso me apaixonar por alguém. Na amamentação, no orgasmo, na hora do parto. Então, é algo que Deus criou para injetar no corpo do homem e da mulher algo para um se apaixonar por outro. Então, não é só fazer sexo. É fazer sexo com resposta sexual satisfatória. Mas aí algumas mulheres me perguntam, às vezes, doutora, eu me satisfaço sem ter orgasmo. Isso pode acontecer? Pode. Algumas mulheres não precisam chegar lá, elas precisam, mulher às vezes gosta mais de se sentir amada, sim, tocada, vista. O homem não. Se ele não concluir, para ele o sexo não foi pleno. Então, alguns homens, né, têm essa dificuldade de também não ver o sexo como algo afetivo, do toque, do cheiro, do abraço. E a gente também, às vezes, não precisa ser só concluído com todas as etapas. Eu posso brincar, isso também esquenta muito a relação sexual. E eu vou dar aqui uma dica. Existe um exercício da terapia sexual que foi desenvolvido por Master e Johnson, que quando a relação está meio fria, você estimula ficar uma semana só com brincadeiras, sem uma penetração.
E aí podem inventar, inovar, criar, sussurrar, fazer coisas diferentes. Na segunda semana, pode ter penetração, mas sem chegar no orgasmo. Isso estimula a descobertas de novas zonas eróticas, de fantasias, de se permitir gastar tempo com aquele planejamento, como é que vai ser, de passar o dia criando aquelas conexões para que o corpo vá respondendo através da excitação. Então, tudo começa na mente. E se permitir. Se você, tudo aquilo que a gente vê como peso se torna um peso. Sim. Se você vê o sexo como peso, você precisa mudar. Você precisa ver que é uma forma que Deus fez para que você tenha prazer e dá prazer de uma forma bem legal. Bom, você falou sobre essa situação de você ficar uma semana brincando. É sério isso? Uma semana brincando. Só brincando. Isso é um exercício. Só brincando. Só brincando. Meu Deus. É uma pergunta de um... Beijo, cheiro. Eu conheço um amigo meu que pediu para lhe perguntar isso. Quero saber se não é ele, viu? Não, é um amigo de um amigo de um amigo meu que me pediu para perguntar tá isso para você. certo. Vocês acreditam? Eu não. Não, mas é sério. Tá Eu recebo muitas perguntas aqui, eu preciso, né, no caso, perguntar. Me diga uma coisa, doutora. E quando é o contrário? Quando a agonia da mulher? Quando há o quê? Quando o desespero para, no caso, penetração, ela é da mulher e não do homem. Como você falou, o homem, ele necessita finalizar, né? Ele necessita chegar ao orgasmo dele ali, a ejaculação e tudo mais. A mulher, como você falou, super importante também e tal. Que às vezes é importante você brincar um pouco antes e tal, para estimular o negócio, aquela coisa toda. Mas eu digo o seguinte, e quando a mulher está naquela situação que ela rapidamente incendeia, e o desespero é dessa mulher, e esse homem ele quer brincar mais tempo, ele quer ficar mais tempo naquele momento, etc. Isso se deve a quê? Ela está de saco cheio, quer acabar logo o negócio, ela está muito, vamos dizer assim, cheia de desejo e tal. Como a coisa funciona numa situação como essa? O ideal... Isso é uma pergunta de um amigo meu, tá? Tá certo. O pessoal vai tudo achar que, pelo amor de Deus. O ideal é que melhore a comunicação desse casal, né? É claro que pode até, às vezes, incendiar de uma forma, eu te quero de jogar na cama, fazer diferente, que isso é muito bom. É muito bom. Mas, normalmente, a mulher tá louca para terminar. Porque a maioria das mulheres que eu atendo, que tem alguma disfunção sexual, quais são as principais disfunções sexuais masculinas? A disfunção erética, a dificuldade de ereção. A ansiedade está muito comum nos homens agora, a ansiedade antecipatória. Nos homens? Nos homens. O que é isso? Aquela pessoa muito ansiosa e que na hora do sexo ele fica, eu vou falhar. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce é outra, mas a ansiedade antecipatória é outra coisa. Ele fica tão ansioso que não consegue ter ereção. Entendi. E é uma disfunção que tem a ver com ansiedade. Então, a pessoa que é muito ansiosa fica, eu tenho que ter o sexo, fica tão, que o negócio não vai. Não funciona. Não funciona. Então, mostra que precisa ter uma autorregulação, trabalhar essa ansiedade. Então, vai muitos homens hoje para o meu consultório com ansiedade antecipatória. Sim. E as mulheres, o que é mais comum é a dor durante a relação sexual, que é o que a gente chama de dispareunia. Sim. A falta de orgasmo, tá? Dificuldade de orgasmo, também o desejo hiporativo. Nas mulheres que eu atendo, o mais comum é o desejo hiporativo, que é aquela mulher que realmente não sente o libido, fica, doutora, eu não tenho mais vontade, a coisa não está mais vindo. Então, isso aí é onde eu estimulo. Mas seria mais hormonal também? Na realidade, já tem pesquisas que mostram que o hormônio, ele é importante, principalmente na fase da menopausa, que já está diminuindo. Mas não é só isso. Sim. O desejo é muito mais aqui. E se você já
coloca muletas ou desculpa, aí é que você não estimula a Sim. mente. Normalmente é o cansaço, é a falta de interesse por isso. Aquilo que eu não interesso, eu digo muito para as pessoas, aquilo que eu não estimulo não cresce. Sim. Então, eu preciso me permitir a olhar isso como algo bom. Eu preciso fantasiar, eu preciso mudar o script sexual, que é outra coisa muito importante. Porque é script, tem casal que transa da mesma sequência. Tem, tá, as pernas, beijo, blá, blá. E não é, às vezes é usar uma posição diferente, é explorar outras regiões do corpo que você nunca tinha tocado. Uma vez, eu estava atendendo um casal que ele disse, doutor, eu senti um tesão enorme quando ele chupou meus dedos dos pés. Eu digo, vale, eu nunca pensei sobre isso. Mas eu disse, mas o que é para cada um, coisas Sim. diferentes. Sim. Aprender a fazer uma massagem sensual, a usar as velinhas do sexy shop, usar uns cremes diferentes. É muito interessante uma massagem onde você usa um óleo que seja comestível, porque tanto você pode usar as mãos como a boca para beijar, para fazer coisas diferentes. Agora, uma coisa que é importante... É um óleo comestível, é? Vai bem Você tem dizer um nome para poder indicar pro pessoal que está assistindo? Vai bem dizer que tu nunca usou o óleo. Ó, vocês acreditam? Eu não, tá? Um gel hot pro sexo oral, que isso também é bem interessante. Então, faz uma visitazinha lá no sexy shop e façam. Agora, uma coisa que é importante é que nessas brincadeirinhas e nessas inovações, tudo tem que ser de comum acordo. Isso, tudo tá? com limite, né? Então, usem, né? Hoje a gente sabe que a gente tem as práticas sexuais, o masoquismo, sadomasoquismo, esse tipo de coisa, e que pode, não pode, se for consensual, usando a palavra de segurança, Sim. que é aquela, né, que às vezes tem casais que gostam, doutor, eu gosto de apertar, de bater, eu digo, usem a palavra de segurança, Sim. que é o casal deve ter, que é o que a gente orienta, né? Stop. Disse stop, é só até ali, acabou até ali, né? Então, assim, o que é permitido é o que é consensual no casal. Sim. Isso é muito importante. Sim. Se tem uma prática que deixa um dos dois desconfortável, tem que ser revista, tem que ter um bom diálogo, porque muitos problemas ocorrem por essa falta de uma combinação antes. Olha, tem os baralhos, os dadinhos, que servem para apimentar. E muitas vezes... as dificuldades que eu percebo dos casais é essa rotina, Sim. é esse mesmo script, não toma um banho junto, não faz nada, aí vão culpar o tempo da relação. Não tem a ver. Eu tenho casais que estão com 1 ano de relacionamento que já estão reclamando da parte sexual. Sim. Porque não é uma área que as pessoas investem em conhecimento, em novidades, em se descobrir e em se permitir. Que eu acho muito importante. A gente precisa se permitir a ver isso como algo bom. Perfeito. Ou seja, entre 4 paredes vale tudo? Para mim, se for consensual, sim. Consensual, sim. As pessoas, talvez, algumas pessoas que estejam nos assistindo, algumas pessoas religiosas, né? Eu como pastor, você como uma serva de Deus, também uma mulher de Deus, existe um tabu muito grande dentro da igreja para se falar sobre sexo, né? Eu, antes da gente, no caso, marcar esse episódio aqui, algumas pessoas me questionaram sobre o tema. E eu deixei muito claro, uma das grandes guerras que a gente tem travado dentro da igreja é exatamente essa religiosidade extrema que transforma o ato sexual em algo pecaminoso, né, em algo demoníaco, e é exatamente o contrário, né? O Senhor criou o sexo. Ali é a conjunção, né? Ali é a prova de amor. O sexo mais seguro que existe, obviamente, é o sexo entre 2 pessoas, entre marido e esposa, né? Ambos casados que vivem uma vida inteira juntos. Homem que é homem não é aquele que se deita com muitas. Homem que é homem é aquele que se mantém com uma durante toda a sua vida. Esse é o homem, né? E quando a gente fala sobre sexo dessa forma que a gente está falando aqui, é exatamente buscando deixar claro para as pessoas que vivem a realidade de igreja que você pode, sim, usufruir do corpo do seu cônjuge, claro, em comum acordo, obviamente, mas aprendendo a se entregar, né? Aprendendo o que é verdadeiramente. Amar não é apenas servir o outro, não é apenas o respeito do dia a dia, mas amar é o todo, né? É o viver o todo do casamento. A palavra nos deixa muito claro
que a esposa não deve jamais negar o matrimônio ao seu marido, né? O corpo, nem o marido e à nem mulher, o marido viu? à esposa, exatamente. Né? É que até o próprio jejum de sexo que seja feito em comum acordo sempre. Então, se todo casal tivesse o entendimento do quão precioso é, né, esse momento. Eu acredito que está somando demais essa nossa conversa aqui. E eu queria saber de você outra coisa. Por exemplo, uma coisa muito comum que eu vejo falando sobre ejaculação, no caso precoce. Eu ouvi uma vez, a gente fez uma hombridade, né, aquela reunião de homens lá na CN, e as pessoas elas não falam abertamente, obviamente, mas elas mandam textos para nós e tal. E um rapaz mandou o seguinte texto para nós lá. Estava até eu e o bispo Fabrício, nós estávamos respondendo. Ele dizia assim, muito se condena a pornografia, né? Mas foi a pornografia, segundo ele, né? Mas foi a pornografia que me ajudou a curar a minha ejaculação precoce, né? E aí ele não falou mais o porquê disso, né? Subtende-se muita coisa, como se o fato dele se masturbar de forma mais comum fizesse com que ele, na hora do ato sexual, ele demorasse mais. Uhum. Isso é uma técnica que às vezes é usada porque ele vai aprender a ter o controle disso. Sim. Porque quando ele não está com a parceira, ele consegue aprender a dizer, não, segura, menos movimento na mão, mais movimento, porque no ato sexual fica mais difícil de você manter o controle. Já tem todo um processo. Então, é uma técnica, sim, inclusive tem a técnica de fazer o anel na região mais do pênis, que é uma forma dele aprender a ter o controle da hora de ejacular, tá? Então, é usado... É uma forma, sim, que é usado para a pessoa aprender. Mas, para mim, a pornografia, e para muitas, na minha experiência, ela também vicia e é um problema de saúde pública. Sim. Hoje eu tenho casais que eu atendo onde o homem perde o interesse pela mulher. Sim. Por quê? Porque muitas vezes o tipo de estímulo que ele vê naqueles vídeos é diferente da realidade. A mulher, às vezes, se sente traída. Quantas mulheres eu já vi machucada porque pegou o marido se masturbando. E para a mulher, aquilo ela sente uma traição, né? Então, é uma dor. E tem problemas realmente de ficar com vício em pornografia. Eu atendo alguns homens que já passaram por esse processo de vício em pornografia. E dá dificuldade também dele ejacular no ato sexual, porque a pressão que ele coloca com a mão é muito maior do que a pressão que tem no ato da vagina em si. Então, alguns homens precisam de uma pressão maior com a mão para poder... Então, acaba dando disfunção para o homem e dando disfunção no casamento. Eu tenho vários casais que eu já atendi que ele só conseguia, mesmo na relação sexual, chegar ao orgasmo se fosse através da manipulação. Não, você fala do ponto de vista espiritual também, né? Que eu não vou entrar no mérito. Né? É porque eu estou falando do científico. Exato. Nossa conversa é uma conversa bem mais voltada nesse sentido, mas é muito importante entender que existe também aí uma série de elos espirituais, que eu não vou entrar no mérito, mas que o sexo... Que vivamos uma relação com um leito sem mácula, né? Que nós venhamos verdadeiramente a viver essa relação de uma forma mais pura possível, né? Nós sabemos que hoje, infelizmente, o homem ele é tendencioso a buscas, mas aí para quem vive o evangelho, né? Nós sabemos que a nossa busca pela santificação ela é algo diário, constante. A mente, por mais que ela nos leve a querer pisar em lugares diferentes, eu sempre digo que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor e que ele nos mantenha firmes, né? Mas esse tema sexo é fundamental para nós aqui. E aí eu não posso esquecer, claro, de trazer isso também para a igreja. Você que não faz parte de uma igreja, entenda, eu sou pastor, e como ser pastor, eu também tenho que ter muito cuidado com as minhas falas, né? Para que eu não venha a ser julgado de forma completamente equivocada. As pessoas são tendenciosas a isso. Mas é o que me preocupa muito dentro da igreja, porque é um tema pouco discutido, apesar de que na CN a gente fala muito sobre isso, né? A gente procura trabalhar muitos casais nesse sentido, mas você que crê no Senhor Jesus, você que tem uma vida de igreja relacional, eu digo a você,
se hoje você vive lutas nessa área, procure ajuda, peça socorro, né? É muito importante, é fundamental, né? Casamento não é só sexo, mas casamento também é sexo, né? E ele faz parte, né, dessa relação a dois. Meu Deus do céu, deixa eu aproveitar mais tempo aqui, porque o negócio está quase chegando no final. Eu costumo dizer que um relacionamento, ele tem os pilares, né? A amizade, o sexo, o projeto em comum e o desejo de permanecer na relação. E se você tirar o sexo, a relação ou vira uma amizade ou vira uma sociedade. Então, para ser um elo realmente amoroso, ele tem que ter o sexo, e o sexo, para ser vivido de forma intensa, de forma intencional. A palavra que eu queria dizer para você é que tem que ter intencionalidade em cuidar dessa área, porque não é uma área que vai florescer se você não germinar, se você não pensar, se você não planejar, se você não colocar na sua agenda, se você não colocar como prioridade, se você não tirar os mitos e os tabus. E o principal mito é que pra que isso? Quantas mulheres eu já ouvi dizer, pra que isso? Eu viveria sem isso. E eu vou dizer, não é por você. Não é só por você. É por você, é pelo outro, é pela relação, é pela conexão. Então, sexo é importante sim e precisa ser celebrado dentro de um relacionamento saudável. Eu fiz uma pesquisa com mulheres de uma igreja evangélica, e eu fiquei muito feliz que 70% das mulheres da igreja vivenciavam isso de forma plena. E foi um número de 80 pessoas. Achei bem interessante. Muito bom. Pergunta de zona de desconforto. Apesar que eu acho que eu já fiz um bocado. Mas zona de desconforto, ok? Doutora, perguntinha. Traição merece perdão? Sim. Já trabalhei com muitos casais que passaram por esse processo, e sempre quando a gente passa por um processo desse, o casal depois que vence, ele ajusta a relação, e quando você vê, o processo da traição tem outras coisas antes, e muitas vezes foi a falta de investimento na relação afetivo, sexual, e aí é quando o casal percebe que precisava ter o investimento dessa área, fazer sexo, ter um momento para o casal, e ele ajusta e fica bem melhor. Tem vários. Mas traição não tem mais a ver com caráter? Sim. Jogando pro ar. Na minha opinião, também, mas não é só caráter. Às vezes é oportunidade, às vezes é aquele relacionamento que você já deixou de cuidar dele. Então, abre brechas, sabe? E a gente precisa fechar as brechas no relacionamento. As pessoas precisam se sentir amada, cuidada. Quando você tem essa responsabilidade em entender que ela é construída a relação com as pequenas atitudes do dia a dia, com incentivo em todas as áreas que geram conexão. Nós precisamos ter amizade, precisamos ter projetos juntos, precisamos ter o nós fortalecido. E quando o casal ele está tão conectado, não tem espaço para traição. Essa é a minha opinião. Perfeito. Sabe, eu digo muito para os homens e para as mulheres, faça o outro ter vontade de voltar para casa. Isso. E é muito bom quando você sabe que tem alguém que está ali te esperando, te amando e desejando estar naquela conexão. É a conchinha que acorda de manhã e não levantar da cama sem beijar, sem surpreender. É não esperar que as datas não sejam celebradas. É estimular mesmo, porque na minha opinião, quando a relação ela tem conexão, não tem espaço para traição. Boa. Aquele pezinho embaixo do outro, né? Quando acorda, né? Bom Aquela demais. coceirinha assim no pé, Coceirinha né? no pé, o cheirinho no cangote. Negócio bom danado. É não deixar o outro descoberto. É claro que existe vários e vários. Na vida não é só unicausal. Sim. Tem gente que tem tudo isso e pode ser caráter. Mas eu acredito que quando você tem esse cuidado, os dois juntos, remam para o mesmo lado, tem essas conexões que juntam esses pontos de interseção, não tem espaço, não tem brecha. Não tem brecha. Quando a gente olha para
essa realidade que nós encontramos hoje, dos jovens hoje, nessa dúvida quanto à sexualidade, né? Nós temos encontrado hoje jovens vivendo é algo, inclusive, bem mais comum do que nós víamos há 10, 15, 20 anos atrás, né? Dentro da psicologia, como você enxerga essa realidade? Na realidade, assim, para a psicologia, o ser humano, ele tem acesso à sua sexualidade da forma que ele quer. Isso é o que a psicologia, né, refere. Eu posso vivenciar ela como eu acho que eu tenho que ser vivido, né? Então, não existe essa construção só cultural. Hoje as pessoas têm coragem mais de expor o que eles tinham guardado há muito tempo, né? Agora, por que está acontecendo mais casos de dificuldade de identidade sexual? Eu creio que é cultural, que é mais estimulado as diferenças. Eu creio que também, hoje já tem até pesquisas que falam sobre alimentos, sobre ter alguns alimentos que diminuem alguns hormônios, sobre ter mais exposição às diferenças. Então, assim, na realidade, não é uma coisa unicausal, é multicausal e na nossa visão, assim, como psicólogo, é algo que faz parte da construção do ser. Sim, sim, sim. Hoje hoje nós enxergamos de uma certa forma essa passividade muito comum por parte do homem, que alguns homens dizem que o homem está muito frouxo, né? O homem está muito frouxo, a mulher está cada vez mais trator, a mulher está cada vez mais forte, né? Então você tem aí uma inversão de papéis, né, bem comum dentro dos lares, né? Estou falando como leigo, obviamente, é apenas uma suposição, aliás, não vou dizer teoria, um achismo. Quando a gente observa essa inversão de papéis cada vez mais constante, mulheres cada vez mais fortes, tomando as rédeas da família, pais cada vez mais passivos, omissos, não vou dizer nem frouxos, mas frágeis e tal. Até que ponto isso influencia você que também lida com muitas crianças, que eu sei, né, adolescentes, etc. Até que ponto isso que nós temos vivenciado influencia diretamente na formação desses jovens e dessas crianças? Com certeza isso influencia, porque a construção, né, a mulher, ela já nasce feminina, ela já tem esse sentimento mais de doçura, da própria expressão. E o homem, ele passa por rituais para mostrar também, né, a masculinidade dele ao longo da história. Você vê, os índios levam para caçar, o judeu mostra lá aquele momento do Midrash. Então, assim, a cultura masculina mostra quando o homem, não é, assume esse lugar. E hoje a gente tem visto cada vez menos referência. Então, o homem, é ele que emite e fortalece a sexualidade, tanto do homem como da mulher. Quando você estuda na psicanálise, não é, ele se identifica, por exemplo, a gente vê o complexo de Édipo. O que é que ocorre? Em torno de 5 anos, a criança, ela vai se identificar, o menino se apaixona pela mãe e rivaliza com o pai. E ele imita o pai para poder entender como é as funções masculinas. E hoje esse pai está ausente, muitas famílias não estão mais com esse modelo homem, mulher, muitos homens já saíram de casa, a mulher carreira solo. Então isso tudo vai mexendo na referência da construção da masculinidade, da feminilidade, né? Até mesmo do pai cortejar a filha como a minha princesa, vai ensinando a ela. Então tudo isso hoje a gente está mexendo na cultura e a cultura está se reconstruindo de uma nova forma. Sim. E assim, mudando rapidamente, porque a gente está chegando no fim, mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta. O Zona de Desconforto Podcast, ele foi criado basicamente com o intuito de empreendedorismo, né? Isso aqui é um ambiente em que eu trago muitos empresários, né? E às vezes eu trago uma pessoa com um papo totalmente fora de business, etc. Só que não é bem assim, né? Você está empreendendo, né? Inclusive você fez algo que
eu admiro muito, porque você pivotou, né? Hoje a pivotagem é algo muito comum no mercado, que é quando alguém radicaliza, muda a direção do que se fazia. E você, numa determinada fase da sua vida, uma fase já, inclusive, você não era mais nenhuma criança, quando você resolveu, de repente, largar, não vou dizer largar, mas mudar completamente, porque você já tinha uma certa referência como fisioterapeuta, você abriu falando todo o seu histórico, tudo que você fazia, você já era uma referência, uma pessoa muito conhecida, inclusive, no próprio mercado. E, de repente, né, doutora Neliane, psicóloga, enveredou para a psicologia, de repente se formou com que idade em psicologia? Acho que 42, nem eu lembro mais. Olha aí, com mais de 40 anos, de repente, uma carreira já consolidada, porque as pessoas mudam de carreira quando a carreira não vai bem, né? Mas você não, você vinha com uma carreira super consolidada, super respeitada, participando de congressos, requisitada, professora, de repente, aos 40 anos, radicaliza, né? Uma pivotada louca, né? De repente vai ser psicóloga e vai trabalhar numa clínica, né, de uma outra pessoa, e aí, de repente, resolve, não, vou abrir a minha clínica, né? E aí montou a sua própria clínica, uma clínica linda, por sinal. Estou, inclusive, devendo a visita, vou em nome de Jesus. Mas, como foi isso, Neliane? De onde nasceu? Como foi isso? Não, agora eu vou deixar de ser fisioterapeuta, agora eu vou ser psicóloga, me formo em psicologia, vou viver da psicologia agora, e, de repente, a terceira etapa, vou montar meu negócio. Eita! Eu sou igual a ti, né? Nós dois somos parecidos, vocês não sabem, mas nós somos. Mas me diz. Assim, na realidade, eu sempre fui uma psicóloga diferente, eu sempre trabalhei de forma... Psicóloga ou fisioterapeuta? Fisioterapeuta, Isso. Desculpa. Eu sempre fui uma fisioterapeuta diferente, eu trabalhava vendo a subjetividade humana, tanto que às vezes eu estava atendendo a mulher e o homem pedia para vir conversar comigo, então eu tinha esse olhar, e eu resolvi então fazer o mestrado em psicologia. Eu fiz o mestrado antes de fazer a graduação. É totalmente engraçado, porque eu não pensava em ir para a psicologia. Mas no dia que eu fui fazer a minha matrícula, eu ouvi a voz de Deus dizendo: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para ti. Amém. E naquele momento eu digo: Senhor, não sei, mas eu vou. Quando eu terminei a faculdade, eu digo: eu ainda não estudei o tanto que eu acho que eu deveria estudar. E resolvi orar e pedir direção de Deus. Eu digo: Senhor, se for para mim ir para a psicologia, o Senhor me fale, porque eu só vou se o Senhor me mandar, literalmente, porque é uma área linda, mas muito complexa. E eu disse: eu só vou se o Senhor me mandar. E certo dia eu estava numa oração e uma pessoa do nada olhou para mim e disse assim: Deus está mandando eu lhe dar um recado. Vai ser psicóloga, que você vai cuidar do povo dele. E ali eu comecei, terminei, e aí vim construindo as duas paralelo, mas a pandemia me jogou totalmente na psicologia. E eu vi que esse é o meu propósito, né? Um dia eu olhei para o meu propósito de vida, e como eu sou de Viktor Frankl, né, que o homem é movido por sentido, ele diz que o ser humano ele nasce com um propósito a ser desenvolvido, cumprido e executado. E eu vi que eu tenho um propósito. O meu propósito é reconstruir famílias. Hoje eu sou referência aqui em Fortaleza na área de terapia de casal e família, nessa área da sexualidade. E, na realidade, eu não mudei de área, eu agreguei áreas. E eu cuido do homem de forma, né, multidimensional. Corpo, alma e espírito, porque para a logoterapia, a parte do suprassentido é muito importante, porque a espiritualidade é um recurso que ajuda o homem também a se regular. Então, eu vim parar nessa área e né, minha surpresa, eu queria desacelerar, eu estava pensando em diminuir meu trabalho, em ter só um consultório, e apareceu uma oportunidade que Deus colocou na minha frente, e eu sou daquelas que eu disse: e aí, vou ou não vou? E Deus disse: não é tempo de desacelerar, é tempo de repassar o que tu faz, o que tu aprende para outras pessoas. E hoje eu estou treinando outros psicólogos a fazer essa visão que eu tenho
de integralidade, é tanto que a clínica Neiliane Onoff Saúde Integral, porque eu acredito na integralidade do sujeito, que a gente trabalha com corpo, alma, espírito, relações, e tem o centro de treinamentos, onde nós vamos ter muito cursos para casais, para sexualidade, onde eu quero sim educar, porque a psicoeducação é que faz as pessoas aprenderem a errar mais, a errar menos e acertar mais. Então, eu acredito que a comunicação, a educação transforma vidas. Por isso que eu acredito no seu podcast. Eu sei que vai ser um sucesso cada dia mais, porque o conhecimento faz as pessoas refletirem, compreenderem, né, qual é aquela área que precisa ser trabalhada. Então, é impossível você ouvir um podcast como esse hoje e não sair daqui com algo, com alguma semente de colheita. Então, eu acredito nisso e eu sei que tirar o ser humano da zona de desconforto, na hora dói, mas depois ele é puro crescimento. Sim. Quando as pessoas chegam no meu consultório dizendo, eu estou em crise, eu digo, oh, beleza, é aí onde eu adoro, porque é nesse momento como psicóloga que eu vou trabalhar, porque ele está na zona de desconforto. Perfeito. Muito bom. Quero dizer para vocês, hoje, muitos aqui que me seguem, né, sabem que a minha fala no meu Instagram pessoal é sobre casamento, né? Minha ministração é sobre casamento, é o que eu amo, falar sobre relacionamento. Para mim é muito bom trazer a doutora Neiliane aqui para falar sobre um tema que eu considero tão relevante. Para nós, família é o que há de mais precioso. Nada mais precioso do que família. Principalmente quando a gente é ferramenta de transformação de lares. A gente sabe que filhos não vão ficar sem pais, sem mães, né? Ser instrumento de Deus fazendo o que a gente ama é muito bom, estarmos no centro da vontade do Pai. Então, às vezes as pessoas me mandam muitos directs, eu recebo muitos directs pedindo para marcar hora, para fazer sessão. Eu não sou psicólogo, eu não faço esse tipo de trabalho, mas se eu puder, de qualquer forma, recomendar alguém, né? Você que hoje passa por uma crise conjugal, você que hoje tem filhos, hoje passando por lutas em diversas áreas e tal, eu posso dizer a vocês, doutora Neiliane é uma referência, alguém que pode, com certeza, aproveita, porque o ticket dela, eu já briguei muito com ela já, porque o ticket dela eu acho muito baixo para a qualidade de atendimento, para tudo que ela entrega. Hoje ela tem uma dificuldade grande, dificuldade boa de muitos empreendedores, é que ela não tem hora mais, né? Ela não tem tempo. E aí quando acontece isso, qual é a saída? A saída eu já disse a ela, é aumentar ticket, não tem jeito, né? Então, se você tem esse interesse, se você tem essa necessidade, nós vamos deixar o Instagram da doutora Neiliane, vai lá, segue a doutora também, porque você vai ser muito, mas muito abençoado em muitas áreas da sua vida. A gente está chegando ao fim, né, Getúlio? Getúlio, foi bom, Getúlio? Foi sim. Mas ela respondeu a última pergunta que você ia fazer? Respondeu, Getúlio. Tu tá dormindo como eu tô pegando os takes aqui. Tu não ouve, Getúlio, as coisas que acontecem nesse programa. O que é que eu faço contigo, Getúlio, hein? Mas você gostou, Getúlio? Você tá preparado para casar? Tô me preparando, já tô aprendendo aqui com a doutora, tô aprendendo com o senhor também. Tá certo. Então, quando eu tiver no ponto pra casar, já sei de tudo. Já sabe de tudo. Já sei de a varoa tudo. já apareceu? Vai aparecer, tô orando. A varoa não apareceu aí? Ainda não. Então tenha fé, viu, Getúlio? Tenha fé. Mas tá certo. Queridos, estamos chegando a mais o fim de mais um episódio nosso, que assim, eu tô até, acho que foi o episódio mais demorado meu. Olha aí, tá vendo só, minha doutora? Porque o papo aqui, eu tô com pena de não ficar mais tempo, mas nós vamos marcar outro momento. Vamos marcar para falar sobre traição, que é um problema sério. Oh, Jesus. E eu tenho um monte de dica legal. Então, pronto, nós vamos marcar. Tá certo? Então, assim, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, né? Seja sempre muito bem-vindo a essa zona de desconforto, que é onde as coisas acontecem, que é onde nós crescemos, que é onde nós conquistamos. E eu queria deixar esse final para uma palavra. Você que queira deixar uma mensagem para a nossa audiência, para os nossos seguidores, essa câmera é sua, minha doutora, fique à vontade. Primeiro eu queria agradecer, e eu sei que é relevante o seu trabalho na sociedade. Você tem feito a diferença. Eu sempre acreditei em você e eu sempre serei sua fã. Luiz André é igual a mim. Você falou que eu invento, mas tu inventa muito mais do que eu, né? Então, estou à disposição.
Eu acredito que a nossa vida é sobre intencionalidade e o que eu queria deixar para você é seja intencional naquilo que você faz, naquilo que você vive. Deseje ter sexo em plenitude, deseje ter satisfação sexual e faça com que as flores do seu jardim possam florescer se você puder regar. Então, tenha o cuidado com o seu relacionamento e faça o seu cônjuge ter vontade de voltar para casa. Consequentemente, você vai florescer em todas as áreas da sua relação. É isso. Como eu sempre digo, a gente já enfrenta guerra demais fora de casa para chegar em casa e encontrar outras, né? Mas é isso, muito obrigado a você. Quero finalizar agradecendo aos nossos parceiros, aqui a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, nossa consultoria, nossa mentoria que tem transformado a vida de muita gente. Você que tem interesse, vai lá, @PLA Codex, lá você tem todas as informações. Agradecer também a Felsen Moda Fitness, que esteve conosco durante essa primeira temporada. Nós estamos gravando o nosso 11º, esse aqui é o nosso 11º episódio. Estamos chegando no final dessa temporada. Eu quero agradecer muito o apoio de cada um deles, a Vivace Conceito, né? Vivace Conceito, uma imobiliária que hoje tem feito muita diferença no Eusébio, Fortaleza. Você tem interesse em realizar sonhos, eles realizam sonhos, procura a Vivace Conceito. E a Delta Trailer, essa oportunidade de empreendedorismo em baixo custo, onde você pode levar o seu trailer, o seu negócio, para onde seu cliente estiver. Muito obrigado, não esquece de nos seguir, de ativar o sininho aqui do nosso canal, segue nas nossas demais redes, Instagram, LinkedIn, todas as redes, vai lá e nos segue e nos aguarde, que em breve mais um episódio do Zona de Desconforto.